Olá pessoal, tudo bem? Fabrício Vidal aqui e hoje vamos de revisão com mais um mapa mental da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Lembrando que o mapa mental não é o território, pessoal, ou seja, o mapa mental é um poderoso instrumento de revisão daquilo que já foi estudado. Então não deixe de ler a lei, a doutrina, para que a revisão com o mapa mental seja mais proveitosa. Lembrando também, não deixe de se inscrever se você chegou aqui agora no canal. Não se esqueça também de deixar o seu like se você gostar do conteúdo, é claro. E se você se interessar pelos mapas mentais, eu preparei mais de 100 mapas mentais das leis penais mais cobradas em concurso público. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos ao mapa. Prisão ilegal, nós vamos ver agora o artigo 9º da lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que diz o seguinte: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Qual é o bem jurídico tutelado? O crime do artigo 9º, caput, tutela não apenas a administração pública, mas também a liberdade de locomoção do indivíduo, diretamente prejudicado pela decretação de medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, é uma violação da Constituição Federal, prevista lá no artigo 5º, nos incisos 15 e também no 61. O sujeito ativo do crime é o agente público, nos termos do artigo 2º dessa lei. Então, é um crime próprio, porquanto se exige uma qualidade especial do agente. Há quem entenda que o único agente público capaz de praticar o crime do artigo 9º no caput da nova Lei de Abuso de Autoridade seria o magistrado, ou seja, o juiz de primeira instância, desembargador ou ministro, porque somente ele poderia decretar medida de privação de liberdade. No entanto, não parece ser este o melhor entendimento da lei, porque comparando-se a redação do caput com a redação do parágrafo único, ambos do artigo 9º, é possível notar que no último, no parágrafo único, o legislador faz referência expressa à autoridade judiciária. Então, expressão esta que não consta no caput do artigo 9º. É como se não bastasse isso, fora de dúvida que todo e qualquer agente público, pelo menos em tese, pode decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então basta imaginar que um promotor de justiça decrete a prisão temporária de alguém ou que um delegado de polícia determine a prisão em flagrante de uma pessoa que não esteja em situação de flagrante delito, de acordo com aquelas hipóteses previstas no artigo 302 do CPP. Então, em tais hipóteses, parece não haver qualquer dúvida quanto à possibilidade de tipificação do crime do artigo 9º caput, desde que presente o especial fim de agir, que nós já vimos em outro mapa mental, que está previsto lá no artigo 1º, no parágrafo 1º dessa lei. O verbo núcleo do tipo do caput do artigo 9º é decretar, que significa determinar, decidir, ordenar, estabelecer explicitamente, mandar, enfim, etc. O objeto dessa ordem é uma medida de privação da liberdade, penal ou extrapenal, cujo conceito abrange, exemplificadamente, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão penal, medidas cautelares diversas da prisão, medidas de segurança de internação, prisão do militar nos casos de transgressão disciplinar ou crime propriamente militar, semiliberdade e internação previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, internação psiquiátrica, entre outros. Então, para fins de tipificação do crime do artigo 9º, como nós vimos, a decretação dessa medida de privação da liberdade deve se dar em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Com relação à consumação e tentativa, nós estamos diante de um crime formal, de consumação antecipada. Então consuma-se, pois, no exato momento em que a medida de privação da liberdade é decretada pelo agente público em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então não há necessidade, portanto, da efetiva privação da liberdade do indivíduo.
que, se vier a ocorrer, deverá ser compreendida como mero exaurimento do crime. Então, por exemplo, se um juiz decretar a prisão preventiva de um indivíduo primário pela prática de um crime de furto simples, durante a fase investigatória, de ofício, com o especial fim de agir de prejudicá-lo, deverá responder pelo crime do artigo 9º caput, em sua modalidade consumada, pouco importando que a detenção do indivíduo jamais tenha se concretizado devido à concessão de liminar em habeas corpus pelo tribunal, que reconheceu o caráter ilegal da medida, claro, né? Seja pelo fato de não se admitir a decretação da preventiva de ofício durante a fase investigatória e na fase processual, ou pelo fato de a pena máxima combinada ao delito, né, que nós acabamos de dizer, que está prevista lá no artigo 155 caput do Código Penal, não ser superior a 4 anos e se tratar de cidadão não reincidente. Então, como nós vimos já no mapa mental do artigo 1º, no parágrafo 1º, considerando-se que a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, funciona como mero elemento subjetivo especial do injusto. Então, a consecução ou não desse resultado almejado pelo agente em nada interfere na consumação dos delitos de abuso de autoridade. Pelo menos em regra, não se admite a tentativa, pois o verbo decretar traduz a ideia de conduta unissubsistente. No entanto, se a conduta for praticada por escrito, é possível ter uma configuração do conatus, né, para a configuração aí da tentativa. Mas, em regra, não se admite a tentativa. Quando praticados por autoridade judiciária, aqui nós vamos entrar no parágrafo único, que diz o seguinte: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, também deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, diversamente do crime do caput, que pode ser praticado por qualquer agente público, os delitos previstos nos incisos 1º, 2º e 3º, nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 9º, só podem ser praticados pela autoridade judiciária. Então aí compreendidos juízes, desembargadores e ministros. Quando a prisão manifestamente ilegal ocorrer no curso da investigação criminal e desde que não se trate de infração de menor potencial ofensivo, a autoridade judiciária em questão será exclusivamente o juiz das garantias. E após o recebimento da denúncia, o sujeito ativo será o juiz da instrução e julgamento. Então, a conduta incriminada pelo artigo 9º, parágrafo único, inciso 1º, é deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, cujo conceito, já foi objeto de análise. A título de exemplo, supõe-se que, não obstante a existência de prova audiovisual, captação de áudio e vídeo, de um flagrante preparado, a autoridade judiciária deixa de relaxar a prisão em flagrante manifestamente ilegal. Então, trata-se, pois, de típica hipótese de crime omissivo próprio ou puro. Então, olha só, crime omissivo próprio ou puro, pois a omissão ela é descrita pelo próprio tipo penal. O crime é punido a título de dolo, entendeu, gente? Então, a título de dolo. Então, exige-se a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, voltando lá no artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei. Sendo certo que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura o abuso de autoridade, que nós vimos também no mesmo artigo 1º, só que no parágrafo 2º. Não se admite a modalidade culposa, então o dolo. O crime ele é punido a título de dolo nessa modalidade. Então não há que se falar em modalidade culposa. O delito estará consumado quando a autoridade judiciária deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal dentro do prazo razoável. Por se tratar de crime omissivo próprio, a tentativa é inadmissível.
Então, repetindo, tentativa é inadmissível, não é possível a tentativa nesse tipo de crime. Então, se ainda não houve o decurso do prazo razoável para que o magistrado proferisse sua decisão, não há que se falar em tentativa ou conatos, pois sequer teve início a execução do delito. Porém, expirado o prazo razoável e permanecendo inerte a autoridade judiciária, o delito já estará consumado. Beleza, pessoal? Então esse foi mais uma breve revisão do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Posteriormente eu vou estar trazendo outros mapas mentais aqui dessa lei. Então acompanhem o canal, não esqueça de se inscrever, ative o sininho para você receber as notificações. E espero que tenha te ajudado de alguma forma. Nos próximos mapas mentais, nós vamos fazer também essa breve revisão para que o conteúdo seja melhor memorizado. Então é para isso que serve o mapa mental. A revisão é a mãe da memorização. Um grande abraço e até a próxima.